Olá, está entrando no ar mais um Nossa Gente e hoje nós vamos conversar com Pedro Cândido, o coordenador do Grupo Folclórico do SESC. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Rafaela. Pedro, você vem coordenando esse grupo importante demais para a nossa cidade há muitos anos, né? Um grupo que já tem de 30 a 40 anos. Não, o grupo está completando agora 38 anos de plena atividade e eu lhe confesso que temos muito ainda a andar, a percorrer, a tudo. E nós estamos na coordenação do grupo há 25 anos, uma coisa que é inédita, até porque eu sou um servidor, um funcionário só para cuidar desse grupo dentro do SESC. Está totalmente ligado à área cultural, é exclusivo para o Grupo Folclórico? É exclusivo, assim, inclusive nós temos uma certa independência dentro do SESC, porque é um grupo que assume uma dianteira de levar o nome da empresa, a logomarca da empresa, assim, do SESC, porque tudo que se faz hoje em João Pessoa, em termos de cultura, em termos de turismo, lá está o grupo do SESC. E como é a atuação de vocês? Vocês têm ensaios frequentes? Com quem é que vocês trabalham e para quem vocês se apresentam? O grupo ele se reúne uma vez por semana para ensaios, que nas segundas-feiras, porque os outros dias são todos ocupados com apresentações. Algumas vezes nós incrementamos com oficinas de dança, de teatro, da própria expressão, para melhorar o trabalho do grupo. Mas assim, o forte mesmo são os shows, as apresentações que nós fazemos na cidade, cobrindo os hotéis, cobrindo os eventos turísticos e, lógico, evidente, atendendo às comunidades e aos colégios que nos procuram para suas atividades. E quem é que participa desse grupo? Olha, o SESC ele já abriu a participação para o público em geral. Hoje não é mais assim, uma coisa exclusiva do comerciário, do dependente. Inicialmente eram só antes o SESC foi criado só para isso. Hoje não, o SESC está aberto e o grupo acompanhando o SESC já abriu para pessoas da comunidade e que muitas vezes é lá onde estão assim os talentos que compõem, que fazem o nosso grupo. São os valores culturais que nós agregamos ao grupo, uma vez que eles, com a experiência própria, dão esse brilho ao nosso folclore, à nossa cultura popular. E como a gente está no período junino, eu queria que você destacasse um pouco, contribuísse com a gente, falando um pouco das danças típicas desse período, né? A exemplo de outras manifestações, hoje já não temos uma coisa exclusiva de época de São João. Antes, sim, tínhamos o Boi de Reis, que era dançado no São João, as quadrilhas que não tinham tanto glamour como as de hoje, mas era assim, uma coisa bem participativa. A ciranda, o coco de roda, são as danças que eram de épocas, mas agora não, já se dança a todo momento. É só requisitar, não precisa mais. Dançar, coco, ciranda. Até porque, assim, com esse avanço do turismo, já se produz grupos para atender a essa demanda, aos congressos, aos hotéis, no qual estamos assim, incluídos. Até mesmo assim, os grupos autênticos já saíram do seu habitat natural e já frequentam os salões dos hotéis, dos grandes eventos que está aqui na nossa cidade. Principalmente na nossa região, né? Que claro, quem vem de fora quer conhecer o que é típico, é o que é local. É aquela coisa, o folclore é uma coisa que é própria, cada um tem o seu. Não adianta a gente querer trazer coisas lá de fora, porque quem vem de outro estado, de outro país, quer usufruir do que tem a cultura local, seja culinária, seja dança, seja até mesmo do trabalho artístico das pessoas do local, do local. E assim, nesse meio está o grupo do SESC, que justamente reúne esses valores e consegue agradar assim a todos. E o turismo hoje é o grande tchan da história que nos obriga, nos leva a acompanhá-lo. E é um meio de divulgação do trabalho claro, também, né? Quem vem, assiste, conhece esse trabalho, já sai divulgando por outros estados. Até porque é como se diz, quando se divulga o potencial turístico, se inclui também a cultura popular, entendeu? Porque assim, a cultura erudita não, ela já existe lá em todos os lugares, mas a popular não, ela é específica daquela região. Até mesmo o sotaque, sabe, quer ouvir
as pessoas como elas são realmente. Querem provar da comida, da bebida, querem conhecer a dança como ela é lá naquele local, naquela região, assim, na Paraíba como um todo, no Nordeste, enfim, no Brasil. E outra coisa que a gente já estava conversando anteriormente é que esse período de São João, que a gente comemora, é uma festa, um período festivo que mistura o profano e o religioso. Como é que surgiu essa mistura? Foi uma coisa separada que se uniu, coincidiu com as datas ou surgiram Não, juntos? acho que o São João, com suas manifestações, com suas festas, nasceu junto a parte religiosa com a parte profana. Assim, como por exemplo, a igreja comemora o nascimento de São João, quando Isabel acendeu a fogueira, que anunciou o nascimento de João Batista. A tradição da fogueira, então, a tradição, vem daí. E com o nascimento de São João, veio a alegria pessoal da família. Daí, é como se diz, surgiu também a parte profana. Os dois nasceram juntos. E assim... Para comemorar, faz-se uma festa. Para comemorar, faz-se uma festa. E isso vem assim, nos chega de uma forma onde se caminha os dois juntos. Hoje nós já acrescentamos um elemento religioso nesse meio, que é o sincretismo afro, onde o São João simplesmente traz toda a magia do orixá Xangô, que é um orixá muito forte. E já se incorpora esse elemento até mesmo numa quadrilha. É o que vamos ver esse ano, em algumas quadrilhas, essa junção do São João religioso, do São João do místico religioso, que é o do afro, do candomblé, e o profano em si. Até mesmo as porque duas coisas. Na época da escravidão eles não tinham liberdade de credo, então eles associavam a religião deles a que prevalecia. Era uma maneira, uma forma de confundir, muitas vezes, o próprio senhor de engenho, o próprio padre, que era o responsável pelo catequismo do povo negro, o povo escravo. Então, assim, a base do chicote, eles eram obrigados a aceitarem o santo São João. Mas, assim, já se vê traço onde que eles, ao procurarem louvar o santo católico, eles estavam, assim, na verdade, louvando o santo da sua religião afro-brasileira, que no fundo era o quê? Era o seu Xangô. E isso nós encontramos em outros momentos, na Paraíba nós temos, assim, a festa do Rosário, onde Nossa do Rosário a pessoa maior, a santa maior da Irmandade, no qual os negros muitas vezes homenageavam a Iemanjá, entendeu? E no catolicismo era o quê? Santa Bárbara. Então, sempre houve essa junção, entendeu? Que é muito forte e isso vai se ver esse ano dentro das quadrilhas que trazem hoje em dia vai ficando enredos, mais claro, né? Trazem enredos, assim, ou seja, é até uma mistura de carnaval com São João. Está muito mais claro tudo isso no roteiro de cada quadrilha. E aí, por exemplo, a fogueira, a gente já descobriu que vem dessa tradição, acender uma fogueira para anunciar o nascimento, então... Isso. Mas outras coisas foram sendo incorporadas também. Por exemplo, a culinária. A gente associa a época de São João a milho, canjica... Porque é o seguinte... aí é bem regional, né? Queira ou não, a cultura popular, ela nasceu no meio rural. Isso é uma coisa que nós podemos afirmar com todas as letras, porque assim, a nossa cultura nos chegou através dos portugueses, principalmente quando Dom João VI abriu os portos às Nações Amigas e resolveu trazer uma comissão francesa ao Brasil para, entre elas, implantar a Escola das Belas Artes aqui no Brasil. Com esses franceses vieram mestres de dança-salão. E lá na França, a quadrilha era uma dança nobre, uma dança-salão, uma dança francesa, onde era praticada unicamente pela alta sociedade. E chegou ao Brasil dessa forma, onde por muito tempo foi dançada nos salões. As pessoas vendo
e não sabendo das pronúncias do que era, começaram a criar nomes próprios. As palavras francesas foram, assim, virando palavras regionais. E terminou na criação da nossa quadrilha junina matuta. Ou seja, a erudita, a nobre, deixou o salão para dar espaço a essa popular, onde realmente era praticada pelas pessoas mais pobres, as pessoas do campo. Ou seja, a coisa voltou para a sua origem. Daí os termos que são usados dentro da quadrilha por quem guia, né? Alavantu, Anahie, que tudo são palavras francesas que foram, assim, transformadas porque ninguém sabia falar francês. Sabe? Assim, era um acesso onde pouca gente tinha a esse estudo das línguas. E está aí. E aí, então, saiu do salão Saiu do salão nobre, ganhou as fazendas, onde, inclusive, assim, as quadrilhas tinham uma parte interessante. Elas eram específicas de tal fazenda. Por exemplo, Fazenda Bela Vista, entendeu? Do Coronel Afonso, ou seja, quadrilha junina, Bela Vista do Coronel Afonso, onde cada fazenda tinha a sua quadrilha. Claro, era uma coisa mais espontânea, deixou de ser assim, uma dança erudita, virou popular, e hoje já está assim, as quadrilhas estão assim num patamar onde se admira a criatividade, como se diz, as performances de cada participante. Ou seja, ela vem acompanhando a evolução dos tempos. Isso está ficando só para quem estuda a quadrilha lá no seu cantinho. E está sendo transformada por conta da própria evolução do tempo que nos oferece essas condições. Mas aí, de alguma maneira, ainda se resgata alguma coisa, né? Porque do mesmo jeito que cada fazenda tinha a sua quadrilha, até hoje a gente vê essa disputa entre assim, quadrilhas, né? Um fato interessante é que em João Pessoa, nós temos uma zona rural, que fica ali, né, o Vale do Gramame, e, por incrível que pareça, lá nessa região, nesse Vale do Gramame, ainda se dança por jovens uma quadrilha autêntica. É um pedaço da zona rural, dentro da capital, e que se preserva, não para se ter, é porque eles são assim. Essa evolução não chegou ainda para eles. Graças a eles, ainda temos essa autenticidade da quadrilha, da ciranda, a essência mesmo. Então, vale a pena, quem puder conferir o Vale do Gramame, sabe, assim, ver a autenticidade ainda vivendo em pleno século, em pleno milênio, está aí, 2008. Então, ainda tem algumas coisas, alguns resquícios que a gente ainda vai... E assim, um detalhe, nós não temos mais aquelas quadrilhas matutas. Agora, o que nós temos muitas vezes... Chamam de quadrilha estilizada. Né, assim, quando uma quadrilha quer voltar a um tema matuto, aí sim, ela usa um investimento diferente. mas não deixa de ser uma quadrilha estilizada. Agora, sim, isso aqui em João Pessoa, na capital. Não esquecendo de que nem tudo está perdido. Nós temos ainda essa preservação no interior, em lugares que a gente menos espera, se vive um São João assim, autêntico, com um trio pé de serra que não tem som para acompanhar, onde as pessoas ainda dançam. Ora, nós citamos aqui Alagoa Grande, onde dançando no coreto na cidade, fomos convidados a nos retirar porque não dançávamos como eles dançavam, assim, aquela coisa autêntica. E saímos e aceitamos, porque o nosso forró na hora era um forró estilizado. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos conversando um pouco mais sobre as tradições juninas. O nosso agente... Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama,
protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. O nosso agente está de volta, hoje conversando com Pedro Cândido, coordenador do Grupo Folclórico do SESC. Pedro, eu queria saber de você por que o São João é muito mais comemorado, é uma tradição muito forte aqui no Nordeste especificamente, porque enquanto data religiosa, ele é comemorado no país inteiro. Mas aqui no Nordeste a gente espera o ano todo pelo São João. E todo mundo realmente entra no clima, né? Olha, o nosso São João, ele tem um início religioso, uma questão mesmo da fé do nordestino. Passado esse inverno, nós temos a parte da seca. Hoje não, hoje que o tempo já está assim, meio chove no verão e assim vai. Mas um exemplo, a fé do nordestino, no seu santo, o acompanha pela vida inteira. Mas assim, tem um santo específico, um santo especial, que é São José. São José que tem a sua festa maior no dia 19 de março, onde pra gente, onde começa o ciclo junino. Toda a história que se faz lá em junho, começa em março com o dia de São José. E isso porque nesse dia, o sertanejo, com a sua fé, logo cedinho, joga no terreiro umas pedrinhas de sal e reza e ora para que chova. No sertão, fora dessa época, nesse dia sempre chovia. Pela chuva que caía, ele tinha uma previsão de como seria o plantio e principalmente a colheita do ano. Ah, eu achava que a crença era a seguinte, quando chove, se chover é porque vai ser gosto. Mas é que eles avaliavam realmente como era a chuva para saber... Pelo volume d'água, então se tinha ideia de como seria a colheita. E nesse dia já se plantava o primeiro milho que iria ser colhido lá no São João, lá no mês de junho. Por um acaso, a natureza deu ao homem esse entendimento, ele tinha essa colheita em junho. Com a colheita vinha a festa, o prazer, a satisfação e principalmente o agradecimento ao santo. Então, lógico, evidente que a festa era muito grande, tanto pela alegria maior do que se tinha colhido. Com o que colhia, tínhamos a ideia de como seria a venda do ano e também o consumo. Com a venda, se comprava uma roupinha nova. Lógico, na época se tinha o chitão, ou então o caque ou o linho. Quem vestisse o linho era um nobre, o caque já era uma classe média, e o chitão ficava assim para a população. Lógico, é evidente que o acesso a isso aí deu ao nordestino esse momento feliz de festividade que foi crescendo, que hoje está aí. Essa festa maior, essa festa grandiosa, onde todo o Nordeste assim, se veste de matuto para vivenciar o período, porque assim, se usava o chitão porque era o tecido da época, mas assim, era uma roupa nobre. Com a chegada do jecatatu, que a mídia começou a desenvolver, criou-se aquele matuto que andava com um remendo nas pernas. Então, assim, foi um estilo que criou-se do nordestino. Um detalhe, no Nordeste é o matuto, lá fora é o sertanejo, mas assim, tudo é uma coisa só. Então, a festa vem justamente do agradecimento ao santo, pela colheita farta. Então se fazia uma festa grandiosa, com muita comida, com muita bebida, aquela velha história. Chegou-se a um ponto de, em cada fazenda, haver aquela competição para ver quem fazia a festa maior. A maior festa. E depois havia aquela troca. Então, você vai para a minha fazenda hoje, no outro dia você vai para a minha. Então, começou-se a unificar essa festa. E aí foi hoje prolongado o período de comemoração, porque para as festas não concorrerem, cada dia se fazia. E assim, logicamente que nós temos o Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, que no ano seguinte se casava, que se conhecia da festa de São João. Ah, porque
já se encontravam nessa Claro, festa? se namorava, porque nessa época o namoro tinha que ser sério. No mínimo um ano para poder casar. Para poder casar. E o casamento se dava justamente no dia de Santo Antônio. O São João era para, como se diz, coroar a festa. São Pedro que vive justamente dessa parte que nós temos da chegada do santo que veio pelo mar. E para encerrar o ciclo junino, nós temos, que não é uma festa, mas assim, que deveria se ter uma festa, que é Santana. Então, o ciclo junino que começa no dia 19 de março de São José, ele se encerra no último sábado, independente assim, de data, que é o último sábado do mês de julho, que é o sábado de Santana. Então, esse ciclo se encerra aí. Então, assim, o sábado de Santana representa o quê? Não, Santana que não tem sua festa, mas ela que é a mãe de Nossa Senhora. Entendeu? Então, assim, queira ou não, assim, a padroeira, assim, dos idosos, a mãe mas de por que todos. essa data é considerada o encerramento do ciclo? Não, aí é onde entra a questão da igreja, que onde, como se diz, tinha que se acabar toda essa festa, tinha que ter um término, entendeu? Ou seja, a festa, ela acontecia periódica, sabe? Mas agora não, agora sim, já tem uma festa maior, inteira, 30 dias, mês de junho. Só que para a gente, antes não, ela tinha o começo, meio e fim. Hoje se vive unicamente a festa no mês de junho. Pouca gente sabe ou dá importância a Santana, que era assim, que ela que é a mãe de Nossa Senhora, e é com ela que se encerra assim, todo esse ciclo. Um detalhe, é no último sábado, não tem uma data certa, mas assim, nós que trabalhamos com a cultura popular, que pesquisamos, então assim, nós declaramos por encerrado todo o festejo juninos, até porque é onde se começa a preparar, terminou o inverno, preparar o grão para secagem, entendeu? E aí a venda, a comercialização, onde se esperava até, como no Nordeste, nós só temos dois períodos, dois climas, né, que é o inverno e verão. Então, era guardado o verão para botar as vagens para secar. Claro, tinha assim, tinha que guardar para o consumo da seca e também para comercialização. Então, tem o abastecimento deles mesmo? Isso aí é como se diz. Isso antes de haver toda essa produção que nós temos, essa indústria de grãos que nós temos. Mas, assim, o São João no Nordeste, ele é festejado. E hoje tem a disputa das capitais, onde cada um quer fazer o seu São João, o maior São João. Entendeu? Na Paraíba é Campina Grande, Pernambuco é Caruaru, o Rio Grande do Norte já está querendo fazer o seu São João, Alagoas já está querendo aparecer no cenário, Aracaju nem se fala, enfim, Maranhão que vive o seu Bumba Meu Boi. Interior da Bahia também, sabe, né? assim, incrível, assim. Lamentavelmente, São João só existe mesmo aqui agora em 30 dias. Antes não, era todo um ciclo. Mas assim, no interior eles continuam comemorando com força ainda o sábado de Santana? Não, a festa de Santana? Não, aí é justamente onde vem todo aquele encerramento, se guardar o que foi usado no mês de junho, vem a continuação do trabalho de campo, que é uma coisa que não pode deixar, mas assim, vem a preocupação de se guardar para se ter sempre, entendeu? Até mesmo aproveitar as águas que caem no mês de junho, ou seja, os açudes, são as cacimbas. Hoje em dia, as cisternas. As cisternas, ou seja, junho, São João, é o mês de fartura. É o mês de fartura, o mês do abastecimento. Porque é como se diz, vai vir agora depois o sol, a seca, o que realmente move o nordestino, que são esses dois ciclos.
entendeu? E a gente falou um pouco já sobre as tradições da culinária e do período de chuvas, essas coisas. Eu queria saber também o porquê da associação de alguns ritmos em específicos a esse período. Por exemplo, se dança mais o forró, mesmo que hoje em dia a gente dance um ano inteiro, Isso. mas está diretamente associado a esse período, né? Forró, chachado, choque, isso. baião. Assim, no Nordeste, nós temos duas coisas a destacar. Uma é o forró, esse forró pé de serra, como nós chamamos, e a outra é o auge do Boi de Reis que nós temos no Maranhão, que inclusive foi o Maranhão que importou para Parintins aquele boi que hoje é tão grandioso. Mas assim, ele foi o nordestino, que não me lembro mais o nome, que implantou lá, criou um boi e hoje está essa coisa fantástica, grandiosa. Mas assim, a brincadeira, a dança, ela é muito importante dentro desse contexto junino, porque ela aproxima mais as pessoas, entendeu? E depois tinha a questão do trabalho comunitário, onde se tinha os grupos em si que conviviam com a sua comunidade. Então, o forrozeiro, o sanfoneiro que tocava para tal fazenda, o sanfoneiro que começou a tirar da fazenda o forró e começar a aparecer para uma mídia. Luiz Gonzaga que levou para o sul esse ritmo. Jacques do Pandeiro, que para nós é o rei do ritmo, ele que, como se diz, foi quem mais tocou os ritmos nordestinos. Para se ter uma ideia. Daí veio o chachado, que foi uma dança, não só do cangaço, mas bem específica de Lampião com seu bando. Ou seja, as coisas boas que ficaram, que o folclore tem isso, se cria muito, mas o que fica, começa a ser absorvido, que fez com que tenhamos hoje esse ritmo que todo mundo dança, mesmo fora de época. Quer dizer, é o próprio folclore, a cultura popular, que faz com que as pessoas se reservem a continuar a praticar essas danças. Os ritmos característicos mesmo Claro, do local foram sendo associados à maior festa da região. Da região, isso aí. Então, não é uma coisa realmente temporal, não. Não, assim... Para comemorar, eles usavam os ritmos que mais gostavam, até que mais eram característicos. Até porque, assim, mesmo o sanfoneiro, mesmo o triangueiro, o zabumbeiro, eles tinham que trabalhar. Eles tinham de cair no campo mesmo, e eram pessoas normais, agricultores. Só que na festa tinha que ter alguém que animasse. Então, aí entrava a parte deles, que não iam para a cozinha, não iam para a colheita, nada, iam só tocar. Ou seja, enquanto no dia se colhia, se fazia as comidas, à noite não. Então, seu Zé pegava a sanfona, juntava-se mais dois com a sanfona, formava o trio e ia fazer a festa. Então, assim, era uma coisa que tinha que ser animada. Então... Só faltava a parte musical. Olha, e um detalhe, não se tinha tanta letra musical, né? Bom, era mais o ritmo. Pedro, infelizmente, a gente está chegando no final do programa. Tinha muita coisa ainda para a gente conversar sobre o período. Eu queria... Vamos nos reservar para outro momento, quem sabe no próximo ano a gente vai ter... Eu queria só que você passasse os contatos para quem quiser entrar, saber mais sobre o grupo. Quem quiser conhecer o grupo, é só acessar o nosso site www.folclorepb.com.br, que lá você vai ter uma história do nosso grupo, uma história das nossas danças. E assim, o nosso telefone 3208-3100, que é do SESC, e não só para conhecer, como para quem quiser também conhecer o grupo. Um detalhe que nós temos um show fixo nas terças-feiras, em um restaurante aqui na Ola, que é no Marinas, onde quem quiser ver o show, vá lá e assiste normalmente. Esperamos ter repassado alguma coisa para
Não, que possam foi conhecer. Ótima a conversa. Em outra oportunidade E- a gente conversa mais, que tem muito o que dizer. Lamentamos não poder falar tudo, mas assim, nós não falamos, nós vivenciamos diariamente. Obrigada pela participação. O nosso agenda vai chegando ao final. Semana que vem a gente se encontra aqui. Até mais.